Olá, eu sou o professor Henrique Gâmbaro e estamos aqui com um podcast falando de gestão com o professor Henrique Gâmbaro. Esse podcast ele tem o objetivo de levar até vocês assuntos relativos ao desenvolvimento profissional e organizacional. E hoje nós iremos falar sobre saúde mental no trabalho. Para isso eu trouxe quem? A doutora Michele Marcondes dos Seis, neuropsicóloga. Seja bem-vinda, Michele. Obrigada pelo convite, Henrique. Opa, eu fico muito contente. A Michele, eu já trabalho com a Michele há muito tempo, desde há mais de 20 anos, se bobear, com treinamento, com avaliação de desempenho, com aplicação de testes. E hoje, como o tema saúde mental no trabalho hoje está muito, muito recorrente, eu trouxe ela aqui para nós conversarmos sobre isso, ok? Vamos lá então. Aqui ó, a tela de entrada, né? Saúde mental no trabalho, né? E vamos aqui agora ver um conceito de saúde mental. Vamos lá, conceito. Saúde mental no trabalho é o estado emocional, psicológico e social dos colaboradores. É um fator fundamental para a produtividade e a satisfação no trabalho. Michele, me fala uma coisa. A satisfação, ela vem do trabalho ou também vem do trabalho? A satisfação de vida. Gostei da pergunta. Eu acho que vem das duas coisas, né? Porque certo. Se eu estiver executando um trabalho que eu não gosto, eu não vou ter satisfação. Então, sim, com certeza vai me causar um malefício a longo prazo. Certo. Se eu vou para um trabalho que eu gosto de fazer, que eu tenho prazer em executar, que eu esqueço do que eu tenho que fazer lá fora para ficar no meu trabalho, com certeza eu vou ter muito mais satisfação. Então, né? sim. Mas quando nós falamos, né, do estado emocional, psicológico e social, é pesado, né? Que na verdade, assim, o trabalho acaba sendo tudo na vida da gente, né? Com essa frase, sim, né? Que você tem que se desenvolver emocionalmente, socialmente, no trabalho 100% do tempo. É um peso. É um peso. A gente carrega um peso sobre isso. Então, a pessoa sim, que... quantas horas você trabalha? 6, ela é mal vista. No mundo feminino, por exemplo, hoje, que a gente acaba trabalhando em casa, quem tem filho e trabalhar fora, isso certo. Não é saudável, mas as pessoas falam, nossa, que bacana. Não é verdadeiro. Perfeito. Porque é um acúmulo de trabalho absurdo. Sim. Trabalhar 3 turnos e a sociedade que ela fala, nossa, que maravilha, você trabalha tanto. E muita pressão em relação a isso. Muita né? pressão. Muita principalmente pressão. Nas empresas, né? Já que a gente está falando aqui do tema empresa. Certo. Então, quanto mais você fizer, melhor você é. Isso não é real, né? Porque aí fica melhor avaliado, né? Aí fica um peso enorme que aí a gente acaba tendo as doenças mentais, né? Certo. Pela sobrecarga do trabalho e dessa cobrança social perfeito, que existe, né? Tranquilo, né? A Organização Mundial de Saúde define saúde do trabalho como um estado de bem-estar físico, mental e social, e não apenas na ausência de doença, né? Exato. É bem legal essa relação, né? Não é não estar doente. É estar né? saudável, mas a que saudável. ponto estar saudável? Trabalhando 10 horas por dia. Vamos pensar uma empresa no Japão, que você não pode. Sim. Você tem tempo, 3 minutos para ir ao banheiro. Se você conversar 5 segundos no celular, você já não serve como profissional. Né? Entendi. Então, e ainda não é só lá, né? Hoje está no mundo inteiro, né? Nós percebemos esse controle excessivo, esse controle excessivo, esse controle é mal feito dentro de várias empresas, né? Principalmente na área de indústria. Né? Tanto que a gente agora tem até uma lei, não sei se essa lei foi implementada ainda, mas que é a lei 14.831/2024. Sim, então já foi implementada em 2024. Isso, exato. E esse ano as empresas têm a obrigação de cuidar do ambiente empresarial. Da saúde mental. Que legal isso. E é bem interessante. E aí tem o aumento das fiscalizações, né? Sim. E é bem legal nós percebemos essa evolução, né? Que há 30 anos atrás nós não falávamos direito sobre saúde mental. Não, 30 anos atrás era o seguinte, você tinha que vestir a camisa da empresa. E a camisa não era nem sua, mas você tinha que comprar essa ideia. Perfeito, tranquilo. Que na verdade é um absurdo, né? Tranquilo. A relação de trabalho, ela sempre foi, né? Desde o início da história, ela sempre foi uma relação
de exploração, né? Não exploração de um lado negativo, mas a exploração pela exploração do trabalho. Pensando que o nosso país ficou 300 anos na escravidão, Sim. então ser serviçal é uma cultura, né? Sim. Você se coloca nessa Sim. posição. Então, Sim. a modernidade, os jovens de hoje, eles trabalham menos. Sim. Eles não ficam tanto tempo numa empresa, vestiu a camisa da empresa, né? Nós Sim. já estamos numa fase, não vou falar a idade, né? Sim. Onde a gente fazia isso, de trabalhar 15 horas feliz. Nossa, olha como eu sou um bom trabalhador, né? Sim, mudaram as coisas, porque também muda a relação porque as doenças trabalho. mentais no trabalho aumentaram. Sim. Isso é um fato. Sim, Dario, vamos para o próximo slide aqui. Que aqui eu trago alguns impactos, Michele, da relação de trabalho, de trabalho. Eu estava estudando, e olha que bacana, no século XVII já tinha essa preocupação de doença relacionada ao trabalho. Tempo, né? Essa preocupação não é atual, né? Onde se relacionou os mineiros trabalhando em minas com o pó da mina sendo um provocador de câncer de pulmão. Né? Eles já relacionaram isso lá no século XVII. Aí eu trago a Revolução Industrial, que mudou mesmo totalmente a forma de ver o trabalho, não foi isso? Sim, com a questão do Taylor, né? E aí vem essa questão do excesso de produtividade, né? Sim. Que eu produzia um carro, fulano apertava um parafuso. Sim. E querendo ou não, excesso também de trabalho dentro das empresas. Perfeito. Né? É uma época que não tinha lei, não tinha nada, né? A coisa ia, criança, né? Outro ponto também que muda a relação é a criação da linha de montagem pelo Henry Ford, né? Que aí é essa característica da linha de montagem mesmo. O ser humano visto como uma extensão da máquina. Seria tem até isso? aquele filme interessante, né? Do Chaplin. Do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Exato. Nossa, excelente lembrança. Se você não assistiu, assista. É muito legal. Porque é né? sensacional, né? A pessoa só vive o trabalho, sai dali e só vê parafuso, né? Sim, não consegue ter a visão do ser eu. Né? Ela perde isso. Inclusive, nós vamos falar mais para frente de síndrome de Burnout, mas lembrando no filme, o Chaplin ele tem todos os sintomas. Todos. Ansiedade, depressão, exaustão, não consegue viver a vida dele. Perda de consciência. Despersonalização, né? Sensacional. Aí depois nós temos, aí vai o mundo, temos a revolução tecnológica, a chegada do computador. Essa é grave. E aí também mudou a relação. Sim. Né? Isso década de 90, por aí, a chegada de aparelhos celulares, ainda aqueles bem... E os computadores enormes, né? Computadores enormes. O tamanho dessa sala. Exatamente, né? A entrada dos micro também, né? Bem legal, né? Aí temos a Revolução Tecnológica em 90 e depois a Era da Informação, que se dá pela internet. Que aí... Aí a gente tem muitas coisas a favor, mas tem muitos contras, né? Tá. Dentro do mundo do trabalho, Michele, o que você pode me falar sobre? A rapidez, né? Eu vou lembrar agora, por exemplo, do fax, né? Lembra? Sim, que era uma coisa incrível, pôr um papel aqui e chegar do outro lado. Imagina numa empresa ter essa rapidez. Sim. E hoje... A gente manda um WhatsApp é na hora, né? Em 2 segundos você já tem a informação, né? Sim. Então acredito que essa rapidez tecnológica é sensacional, né? Sim. Claro que nós vamos ter os contras de ter mais ansiedade, porque você fica tem que fazer isso, que aquilo, tem que conseguir passar rápido. E está relacionado, né? Às vezes você tem lá no WhatsApp 500 mensagens, você tem que responder todas imediatamente. Sim. Então, cria-se no mundo do trabalho um verdadeiro transtorno mental, as coisas começaram a ficar mais rápidas. E nós ficamos mais ansiosos, né? Porque você tem que responder a todo momento tudo. Perfeito. E agora era da IA, né? Piorou, né? E agora, né? Agora criaram uma Michelle e um Henrique que está lá no Japão falando. Agora com a IA... nós nem sabemos para onde nós vamos. Não sabemos. Né? É incrível isso. Estudado, e vai ter, certeza, reflexo no mundo do trabalho, na vida do trabalhador. Com certeza, né? Eu vejo comentários sobre a substituição de muitos trabalhadores por IA. Né? Mas também tem a questão da rapidez, né? Você vai escrever algo, aí você pode conferir se, né? Sim. Tendo conhecimento, ajuda você também a ser mais rápido, né? Sim, sempre uma moeda de dois lados, né? Mas acaba que é um pouco assustador, né? Porque você pensar que tem algumas profissões que podem ser extintas, né? Sim. Eu ouvi essa semana um paciente meu dizendo que ele faz economia
e que ele não sabe se vai ser tão importante fazer economia mais. Sim, Aí eu comecei sim. a questionar, mas será? Porque é uma faculdade tão importante, né? Tem o Ricardo Amorim, tantos outros, Sim, né? sim. Economistas. E ele acha que pode existir A extinção desse curso. da extinção do curso e da profissão, né? Exatamente. Muito. Eu vejo isso também, falar muito com ciências contábeis, com direito, não é? E dentro das próprias empresas, né? Porque acaba que você, ao invés de ter 100 funcionários, já existe essa diminuição com tudo isso que nós retratamos aqui, também vai existir. Perfeito. Entendeu? Essa tendência de diminuir o número de pessoas, o que causa, na verdade, uma grande ansiedade também para os colaboradores dentro do trabalho. Que não sabe o que vai acontecer. Né? Perfeito. Dario, vamos para o próximo? Vamos lá. Né? E aí a relação do ser humano e trabalho. Michele, eu sempre mostro para os meus alunos estudos da sociedade antiga, do homem primitivo, dos nossos ancestrais. E muitos estudiosos apontam que a necessidade do trabalho, ela não é uma necessidade somente social. Ela está dentro do nosso DNA, a vontade de trabalhar. E aí eu vi uma classificação muito interessante da época que dizia o seguinte, que o homem primeiro ele trabalha para ser útil. Ele tem, mesmo se ele vivendo sozinho numa floresta ou nem precisar trabalhar, ele precisa ir atrás de uma tarefa. Né? Sim, pensando no primata, para ele se sentir satisfeito. Para ele se sentir satisfeito. E, em segundo momento, para mostrar o trabalho, para mostrar a importância dele para a sociedade. Afinal, na época, quem não trabalhava, né, não tinha direito. Era mal visto. Era mal visto, não tinha nem direito à comida, possivelmente, ou ficava com os restos. E, em terceiro lugar, o trabalho vinha como uma fonte de subsistência. Né? A rentabilidade. Perfeito. Isso bate, Michele, claro. com o ser humano hoje também? Sim. Apesar de ser ancestral esse sentimento. Quando você fala isso da questão do ancestral, pensando no ser humano, né, o primitivo, e depois vem o sedentarismo, né? Sim. E quando a gente vai para o sedentarismo, eles chegam a brigar, porque eles aprendem a guardar milho, a plantar, aí eles têm o gato para poder comer o rato, e sucessivamente. O que é valorizado? O trabalho, porque como é que eu vou ter o milho se eu não plantei? Sim. Então o trabalho passa a ter um valor absurdo, né? Sim. E eu percebo que nos dias de hoje essa é uma inversão, né? Os jovens de hoje não querem trabalhar o tanto que... E o foco está mais no dinheiro, né? Sim. O foco eu quero ser. O que eu quero ser hoje? Né? Vamos pensar, 20 anos atrás, jogador de futebol. Hoje eu quero ser youtuber. Sim. Então o papo trabalhar pouco. Ir atrás do dinheiro. Mas esse trabalhador, ele é mais não mais especializado, mas ele está num nicho bem menor do que o trabalhador comum, né? O trabalhador do comércio, o trabalhador da indústria, né? Porque esse daí já tem a tecnologia a favor dele, ele já nasceu nessa nova concepção de mundo tecnológico, né? E de informação. Agora, a maioria dos trabalhadores, eles não têm essa visão. Eles querem pagar conta, eles querem pagar a escola, poder viajar uma vez por ano, é mais ou menos isso. Ter uma casa, um carro. Ter uma casa, ter um carro. E o que vira é que precisa de dinheiro. E aí, o que eu percebo é que existe uma inversão desses valores. Sim. Né? Se antes o homem era a última coisa que ele estava preocupado era com a subsistência dele, agora não. Agora é tudo pela subsistência. E isso causa... Na verdade, o valor principal não é um valor, porque para a gente, quando a gente estuda valores na psicologia, a gente não entende que o dinheiro é valor. Valor seria valor espiritual, valor profissional, valor do autocuidado com você. E o dinheiro ele seria uma consequência, então eles estão indo na contramão do que é valor de fato. Perfeito. E isso causa... Doenças mentais. Doenças mentais, né? Quando a gente fala do conteúdo, né? Do que liga uma empresa a um colaborador ou colaboradora à empresa, esse é um conteúdo que está além do dinheiro, deveria estar além do dinheiro. Sim. Né? Que é isso que eu estou falando, os valores ficaram invertidos e o que é valor passou a não ser valor. Entendi.
Perfeito, tranquilo. Dario, vamos aí para o próximo. E essa inversão é o que causa, então, Doença a mental. doença no Porque trabalho. eu fico né? atrás do dinheiro e não fico atrás de outras coisas que são Certo. importantes. Para a gente sintetizar isso, Michele, o que seria o que eu trouxe aqui, né, os fatores tangíveis dentro da relação do trabalho? E os intangíveis, né? E dos sim. intangíveis. Né? Aqui dos tangíveis eu coloquei salário, benefício, férias, assistência médica, tudo aquilo que de repente eu posso traduzir por um valor monetário, né? Que é o papo da subsistência. O que eu posso pegar, né? É, a subsistência. Mas o que manda mesmo é os fatores intangíveis. Porque, querendo ou não, tem um valor social, uma imagem. Tanto que uma grande preocupação dos colaboradores é quando vão se aposentar, né? Sim. Porque eu vou perder o status de ser um profissional, né? Certo. É muito interessante essa comparação. Como que eu vou me aposentar? Quem você é? O que você faz? Entendi. Eu sou aposentado. Ser aposentado significa que você não faz nada. Entendi. Então aí cai nessa questão desses fatores o intangíveis. Significado do trabalho, reconhecimento. E a pessoa que está trabalhando, Michele? Para ela isso é muito importante? Muito importante. Muito. E hoje, com essa questão da internet, sim, aí acaba que tem uma explosão disso, né? Porque o profissionalmente... Hoje eu falo que a gente tem que ser... A pessoa quer ser médico, dentista, psicólogo, mas tem que ser instagramer, né? Sim. Então tá ficando muito sério isso. Porque você tem que estar o tempo todo mostrando a que você veio, né? Quem você é. Sim. E isso acaba fazendo uma pressão maior em cima do trabalhador. Porque eu não quero, por exemplo, ser um instagramer. Mas acaba que existe uma cobrança social. Por que o fulano é e eu também não sou? Sim, tanto minha quanto externa, né? Ou seja, eu tenho mais quadros para se ver e para me comparar. Exatamente. Entendi. E que causam doença mental, né? Entendi. Mas o que a gente percebe sempre numa entrevista é o quanto eu vou ganhar, né? Não é como eu quero ser tratado, né? Não é o que eu sou, né? Não é o que eu sou. É essa parte de remuneração. Remuneração. Que aí é a inversão dos valores que a gente já falou. Né? Perfeito. Dario, vamos lá? Né? E o conflito surge daí, então. Sim, das relações. Entendeu? Das relações entre tem o que eu tanto espero... social, tanto que eu espero, mas o mundo social também dita regras, né? Sim. Né? Mas esse conflito da doença do trabalho se dá pela expectativa que eu tenho de ter tudo aquilo e pela realidade que para eu conquistar tudo aquilo eu vou ter que chegar nisso. Como? Eu vou ter que ralar muito. Aí estamos lá na empresa, sou cobrado que eu tenho que falar inglês, francês, eu tenho que escrever 10 mil cartas, responder não sei quantos mil WhatsApp. Eu dou conta dessa carga, sobrecarga de trabalho? Sim. Né? E aí vem o conflito, né? Mas aí vem uma pergunta. Mas o trabalho não é isso? Mas não excesso, né? Não excesso. Nós estamos falando de excesso de trabalho. Perfeito. Que aí você percebe que existe aquela instituição, a Mind, britânica, concluiu que tem 90% das pessoas já ficaram afastadas do trabalho pelo excesso de trabalho, que aí a gente cai no burnout, no burnout, né? Ou numa ansiedade dentro do trabalho. Perfeito. Então o conflito se dá nessa diferença do que eu espero e do que a organização me oferece. Exato. E essa diferença acaba causando essas patologias. Isso mesmo, né? Isso. A relação, a gente chama de conteúdo relacional, é isso, né, Michele? Isso, conteúdo perfeito. Que relaciona a empresa com o colaborador e vice-versa, né? E aí, vamos aqui para o próximo slide, Dario? Né? E é mais ou menos isso, uma questão de valores. Porque os valores levam você, Henrique, ou eu, Michele, para as coisas que são importantes na minha vida. Certo. Então, por exemplo, eu dei o exemplo da sua vida, dos seus autocuidados. O que você, Henrique, faz com o seu autocuidado? Faço exercício físico, faço psicoterapia, faço meditação. Sim. O que eu faço com os valores profissionais? Eu faço um curso, eu estudo todo dia. Então, esses são valores. Daí tem vários. Valores familiar, valor espiritual. E o valor financeiro, que seria a consequência de toda essa estrutura de valores, fica onde? Perdido. Fica perdido. E essa diferenciação está aqui, né? Ou eu vou na direção dos meus objetivos... Ou da organização. Ou da organização. E quando não batem, vai para a doença laboral. Vai para a doença laboral.
Que louco isso, né, Michele? Não, triste, né? É louco e triste, né? Por isso que tiveram que fazer uma lei para cuidar do ambiente organizacional. E está tendo muita fiscalização sobre isso. Sim. Porque o tanto de afastamento que existe hoje nas empresas pela doença mental, e a doença mental, claro que ela vai ter uma consequência. Você vai ficar com uma depressão, ou uma crise de ansiedade, ou uma crise de ansiedade, tem várias, aí pânico, enfim, tem outras. Sim. Eu vou ter outras doenças, né? E a empresa, quando vê isso, Michele? A empresa via com seriedade, ou era mais o gestor via mais como uma onda do empregado, uma fraqueza? Eu acho que tem essas falas, né? Aquela coisa, tá com depressão, vai lavar um tanque de roupa suja, vai lavar roupa, deixa de frescura, a pessoa é preguiçosa. Tem essas falas pejorativas, mas no mundo de hoje isso não está cabendo mais, né? Certo. Pensando que o índice de suicídio no Brasil é altíssimo, acho que nós somos o 5º país do mundo. Sim. Em relação ao suicídio. Então, eu acho que existe uma preocupação realmente mundial, né, sobre esse tema. E a liderança é essencial para isso, né, para evitar isso. Que são os gestores adequados e ter também no ambiente de trabalho a questão de você poder ser você, falar de você, ter amigos que vão te acolher. Entendi. Então, ter palestras, né? Então, para o gestor, para o líder que está nos assistindo, ele tem muita responsabilidade sobre isso daqui. E também não pode ser uma sobrecarga para o líder, né? Toda a estrutura vai ter que estar preparada para isso, para ter um ambiente saudável, né? Sim. Perfeito. Vamos aí, Dario? Ambiente saudável é o que se busca, né? E essas daqui, Michele, essas daqui são as doenças clássicas, né? Assim, a ansiedade, que é aquela coisa, a ansiedade, ela não é ruim. Porque ela é uma reação corporal normal. Vou ver aqui no podcast do Henrique hoje. Claro que eu vou ficar ansiosa, né? Então, tá um pouco acelerado, meu coração, a pupila aumenta. Sim. Mas isso é normal. O problema é quando eu passo a me sentir a boca seca, andando para um lado para o outro, um excesso de cansaço, uma euforia absurda, aí vira patológico, né? Entendi. Então, tanto a ansiedade como a depressão, elas estão juntas, né? O tempo todo. Que é o segundo, né? A depressão, né? Que é aquela tristeza, chorar por nada, desânimo, você olha para o céu e não vê o céu colorido. Entendi. E vai se sentindo... E de onde vem isso, Michele, da relação? Da cabeça. Do cérebro, né? São as doenças mentais. Agora tem a questão do intestino também, como cérebro, porque a gente tem neurotransmissor da serotonina que é produzido no intestino. Olha que bacana. É muito interessante isso. Que bacana. Ó, a ciência encontrando mais lugares. Exato. Que legal, e quando você fala da síndrome do pânico, a gente está falando de ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela abre um quadro. TOC, transtorno obsessivo compulsivo, TPOC, estresse pós-traumático. Então, são várias. E o pânico é aquilo que você fica paralisado, tem a sensação que você vai morrer, o coração realmente dispara, fica acelerado, você não dorme bem à noite, não consegue parar quieto, não consegue produzir, assim como a depressão, né? E o estresse ocupacional? O estresse ocupacional. O estresse, a gente sabe que tudo isso é desencadeado pelo estresse, né? Certo. Pensando numa hierarquia. Certo. E o estresse ocupacional tem mais a ver com a relação do processo, né? Dos processos, das tarefas. E por último, síndrome de Burnout, ou de burnout aí, como a galera gosta de falar, tá liberado, tá? Burnout ou burnout, tá? E aí? Aí aquele estado emocional de estresse profundo, né? Onde eu tenho o meu estado emocional, o meu estado físico e mental alterado. Alterado. Né? É como se tivesse queimado, né? Às vezes eu busco a tradução de Burnout, muitos escritores fazem referência a uma lâmpada queimada. E que é o que a gente agora tem um termo novo, que é o brain rot, né? Brain rot. Que é o cérebro podre, com tanta informação desnecessária que a gente vê, escuta, assiste, que vai cair num declínio cognitivo absurdo, porque você não consegue mais produzir de tanta informação desnecessária para o teu cérebro, né? E isso provocado muito por excessos de informação, redes sociais. Exato. Ver muita... A pessoa fica 1h30 vendo o Instagram, por exemplo. Isso é incrível. Como é que uma pessoa consegue rodar o dedo durante 1 hora? Mas vamos pensar, como as pessoas ficam num cassino jogando, né? Olha que interessante. Quando você faz esse movimento, o cérebro pede mais. Então, igual na maquininha do cassino. Olha que legal! Então você fica assim, sem perceber. Você já não está mais no estado de consciência e fica ali, né?
Que legal. Horas e horas e horas, porque o comportamento vai trazer o quê? De vício, e a gente fica na questão da dopamina, né? Quero Sim. mais, quero mais, quero mais, e nem sabe o que tá lendo. E aí aumenta a ansiedade, o trabalho não tá bom, A insatisfação tá enorme, a e os insatisfação conflitos... tá enorme, e aí burnou. Pá! É isso? Não vou mais pro trabalho. Eu tive um caso, uma pessoa que ela, quando ela pensava em ir para um trabalho, ela tinha urticária, coceira no corpo inteiro. Certo. Gravíssima, gravíssima. Ela não conseguia. Chegou um momento que ela realmente teve que ser afastada, né? E aí foi pro psiquiatra, fazer um trabalho psiquiatra, fazer um trabalho de terapia também, junto. Sim. Aí começamos a fazer um trabalho de atenção plena, que é a meditação. Sim. que é E o trabalhador, ele percebe isso? Ou ele acha que é uma fraqueza? Quando ele Não, começa... ele se sente, esse instituto também lá da Inglaterra, as pessoas se sentem desvalorizadas, descartadas, incapazes. Uma judiação. Entram em sofrimento Profundo, né? profundo. E acaba que em muitos lugares não tem esse acolhimento, né? Eu acho que a maioria nesse dos caso ela lugares... trabalhava no escritório de advocacia e ela foi literalmente excluída, né? Excluída. Você fala de lugares preparados, eu acredito que agora, com essa nova lei com essa nova obrigação, vamos começar a ver isso acontecer, porque lugar preparado para isso... Não tem, né? Não Vamos tem. assegurar o ambiente da saúde mental. Até muitos, quando eu estava estudando, se falava-se muito da Google, da Microsoft, naquelas salas de descompressão, né? Que tinha sofá, tinha máquinas de refrigerante, que a pessoa descansava, e aí nós fomos ver anos depois que eram as empresas que mais apresentavam problemas relacionados à saúde mental no trabalhador. Né? Porque o que acontece é o seguinte, a empresa ela vai dar para você aquilo que ela acha importante, mas ela não pergunta o que é importante para você, você é um indivíduo. Ela dá o que ela acha que tem que dar. Exatamente. Entendeu? E agora não, né? Agora inverteu. Agora vai ter uma orientação disso. Inclusive, eu estava vendo sobre essa lei, bem interessante, gente. Procurem sobre essa lei. Ela comenta que as empresas terão que ter equipes multidisciplinares para fiscalizar e manter programas de saúde mental dentro das empresas, dentro das organizações. E não é só fiscalização dentro, fiscalização externa. Certo. O Ministério do Trabalho e do Emprego está colocando fiscais para realmente certificar que essa lei está sendo implementada. É muito complicado, né? Muito complicado. Mas eu acho que é importante, né? Porque as pessoas estão adoecendo. Sim. Né? E como tirar essas pessoas disso? E tem muita gente adoecendo. Exato. Né? Ô, Dario, vamos aqui, ó. Eu acho que eu tenho alguns números. Olha aqui, ó. Transtornos mentais são uma das principais causas de afastamento do trabalho no Brasil. Então, que fala também a Inglaterra, né? Sim. Que 90% revela que as pessoas já ficaram fora do trabalho por doenças mentais. Eu fiquei assustado com um número, ó. Aqui temos uma projeção de 4 anos, ó, de 10 anos, ó, em 2014 tivemos 2021 afastamentos. Hoje, 2024, nós estamos em 472 afastamenos. É muito 1.000, né? 472? 1.000 é muito afastamentos. Alto, né? De 4 anos, né? Há 4 anos atrás, nós estamos falando aqui de resultados de 2024, né? Em 2020 teve 91 mil afastamentos. O aumento é de 68%. De né? 68%. Então, talvez seja por isso que está todo mundo tão preocupado. Claro, né? Até porque tem um gasto para isso. Sim. Né? Tem um gasto para a empresa, para o governo. Né? O custo é muito alto, né? Com certeza. E você tem ideia, Michele, se a maioria dessas pessoas voltam ou elas acabam mesmo... Olha, da minha experiência, as pessoas vão para outro trabalho. Não querem voltar a serem reinseridas, porque tem muito essa sensação de desvalia, de incapacidade. Então, para fazer esse enfrentamento de voltar para o trabalho, fica muito sob o controle da vergonha, do medo de ser aceito. Exato. Aquele cara teve problema. Isso, então... aí ele também não se expõe para a liderança dele com medo desse estigma. Exatamente. Então a pessoa muitas vezes não retorna. Ai, que pena. Que triste, né? Porque nós vemos excelentes profissionais sendo afastados, às vezes,
Indo até para outra área. Indo para outra área, desistindo, pessoas boas desistindo. E a responsabilidade disso, Michele? Como é que falamos do problema, falamos o que é a saúde mental no trabalho, falamos o que causa. Falamos até de tratamento. Mas como é que, qual é o papel de quem? Qual é o papel da empresa em relação a isso? Qual é o papel do indivíduo para não entrar em uma situação dessa? Porque tem isso também, né? Sim, sim. Né? O indivíduo se proteger. Por isso que as empresas estão tendo que criar um ambiente saudável para a pessoa poder ser quem ela é, Sim. dentro da empresa, ter apoio dos colegas, né? Sim. Estamos hipotetizando o melhor cenário. Certo. Daí a pessoa vai se sentir bem para falar, porque como ela fala, estou com depressão, a pessoa fala, olha, é frescura. Fica muito difícil. Fica muito difícil. E as empresas estão preparadas para isso? Os profissionais? Eles vão ter que se preparar, né? Acho que é o próximo passo. Mas hoje nós não observamos um movimento tão... Pode ser que as grandes empresas, né, até Sim. porque isso também tem custo, já estejam fazendo esse movimento. Mas eu acho que isso é novo. Nós não podemos esquecer que às vezes não, uma pessoa quando ela é afastada, é prejuízo para a empresa. Sim, sim. Entendeu? E é prejuízo para o Estado. Sim, é prejuízo... mas por isso que eles estão criando essa lei. Exatamente. Ninguém é bobo, né? Ninguém é bobo. Exato. Né? Então, essa daí. Então, a empresa... Eu acho que eu tenho um slide que vai falar sobre isso. Pode passar? Vamos lá. Ó. Como as empresas devem atuar, né? O que você acha, Mi? A empresa. A empresa, ela deve... O que eu estou falando, ela deve criar um ambiente saudável, ter profissionais da área de saúde, psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta, fazer ginástica laboral, Sim. dar palestras. A questão de palestras eu acho bem interessante. Fazer dinâmica. Dentro da minha experiência, Michele, eu percebo que quando você explica, deixa claro o significado da tarefa, o significado do trabalho, o significado da função, o colaborador ele faz com mais leveza. Porque você deixa claro o que ele tem que executar. Sim. Isso é muito importante, porque às vezes você chega numa empresa para trabalhar, ninguém nem treina você direito. Perfeito. Treina, não é verdadeiro, né? Certo. Não é 100% das empresas que tem treinamento. E às vezes também dado por alguém que também nem sabe dar o treinamento, não tem a forma correta, não tem a técnica para fazer isso, o que só piora uma situação dentro de um novo recrutado. Sim. Seria isso, exato. Né? Criar programas preventivos dedicados à saúde do trabalhador. Uhum. Né? As empresas devem... Tem a CIPA, né? Tem a CIPAT. CIPAT, né? A CIPA tem a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. E essa comissão, ela já deveria fazer isso ou não? Sim, já deveria fazer isso, né? Porque é um ambiente para você ter a saúde mental sendo discutida pelos próprios colaboradores. O ano passado aconteceu uma coisa muito interessante em relação à CIPA. O assédio moral também começou agora a ser fiscalizado pela CIPA. Agora virou CIPA mais A. Mas tá certo, né? Porque o assédio acaba que é uma forma de humilhação, maus tratos, até crime, né? E quando alguém é afastado por doença do trabalho, doença mental no trabalho, é uma doença do trabalho, né? Sim. Faz parte, né? É um acidente, é considerado um acidente do de trabalho, com né? certeza. Muito bacana isso. E o indivíduo, Michele? Como é que... Falamos da empresa, né? E o indivíduo, como é que ele se protege disso? Então, eu acho que tem que ter uma vida saudável, né? Procurar fazer exercício físico, não trabalhar tanto, colocar limite, estabelecer limite claro. Quando eu saio do meu trabalho, eu vou para minha casa, eu estou na minha casa. Ter uma rede social, procurar quem gosta da espiritualidade, seja uma religião ou trabalhar sua espiritualidade. Isso aqui pode ser um momento espiritual, né? Sim. Estarmos aqui num grupo falando de um tema. Sim. Acho super importante isso. Dar valor para sua família, buscar os seus valores. Certo. E aí, você buscando seus valores, você vai ter os seus objetivos como indivíduo. E o medo? O medo paralisa, né? Porque o medo de falar em público, o medo de não ser bem visto na empresa, o medo de ser mandado embora, acaba também sendo uma das coisas que pode trazer doenças, assim como a ansiedade. Né? E ele deve buscar alguma forma de tratamento? Quando é um medo em excesso, sim, que é um medo irreal. Quando é um medo... A questão da ansiedade,
Porque a ansiedade, como você colocou mesmo, Ela é uma coisa normal. positiva, é uma coisa que está presente, é uma coisa que nos deixa alerta e preparado para o que vem, né? Sim. Mas a pergunta é, quando a ansiedade... hoje eu estou ansioso, amanhã eu estou ansioso, Daí todo dia... Aí você tem que buscar uma ajuda, um tratamento, Sim. tanto medicamentoso como psicoterápico, ou fazer... Eu gosto muito da meditação, para mim é uma coisa muito importante. O Kabat-Zinn é um neurocientista inglês, e ele com essa proposta da atenção plena. Sim, Então, a cada 1 hora, eu paro 3 minutos e respiro. sim, Faço uma expiração, tentando deixar minha mente focada na minha respiração. 3 minutinhos. Sim. Então, se você pensar, não é para meditar 20 horas. sim. Se você fizer 3 minutos a cada 1 hora no seu dia, você fica muito mais tranquilo. Perfeito, perfeito. E o medo do medicamento? Eu vejo muitos... As pessoas não querem tomar remédio, eu né? vejo Tem muitos, muita resistência. muita resistência a tomar remédio. Existem outras Eu práticas? sempre brinco, né? Eu não enxergo mais. Então, o óculos para mim é uma medicação. Entendi. Né? Porque eu não vou viver sem o óculos. Certo. Então as pessoas teriam que associar que a medicação ela é muito importante. Certo. Mas tem outros meios fora a medicação? Então, eu faço atendimento com neurofeedback, que é um aparelho para diminuir a ansiedade e também, por exemplo, a pessoa que tem TDAH, trabalhar mais o foco de atenção. Certo. É um capacete que eu insiro na cabeça com os eletrodos, vão ligados no aparelho. Que legal. E aí você treina essa região do córtex frontal, vai diminuindo e melhorando automaticamente as outras ondas do cérebro. É Que bem legal. interessante. Isso é uma forma de prática. Você vai praticando Isso, e é uma forma de treinamento do seu cérebro. Certo. Existem outras formas? Você colocou a meditação, por exemplo. Eu gosto bastante da meditação. Mas aí você pode fazer, de repente, uma yoga, uma própria ginástica, porque o exercício Sim. físico é fundamental na vida da gente. Certo. Diariamente. Faça Certo. meia hora de caminhada, não precisa gastar, você já tem teu tênis, faz meia hora de caminhadinha. E para Todo dia. quem está nos assistindo aqui e está sentindo isso e não sabe para onde andar, qual o profissional que ele deve procurar? Um médico do trabalho, um psicólogo, um neuropsicólogo? Quem? Eu acho que teria que procurar, dependendo do nível de O RH ansiedade. da empresa. O RH da empresa, né? Teria que ser o meu primeiro atendimento e aí encaminhar para o psiquiatra, pro neurologista, depois assim sucessivamente, né? Certo. Ter cuidado em relação a não deixar... Não pode deixar. Você tem uma cárie, você vai deixar o teu dente apodrecer? Entendi. Você está sentindo que o seu organismo mudou, que você não dorme mais bem à noite, que você perdeu peso em excesso, ou ganhou peso em excesso nos últimos 4, 5, 6 meses. Sim. É um alerta, pera um pouco, Sim. alguma coisa não está bem comigo. Sim. Então procura uma ajuda. Certo. E como vimos aqui, virou uma epidemia. Né? Tá bem alto, né? Para o mundo do trabalho, isso, Tá bem 478 72 mil. 72 mil afastamentos é muita gente. Né? Quebra a população de Londrina. Não, Londrina é um pouco maior, né? Mas é quase a população de Londrina, quase 500 mil. Né? Michele, você tem algum recado para dar para esse pessoal que está passando por essa situação? O que devem fazer? Eu acho importante a gente buscar sempre prestar atenção em quem somos, quais são os valores, como eu estou hoje, porque o comportamento ele muda. Sim. Lembrar que a gente não é o pensamento, a gente não é a nossa memória, que nós estamos em constante mudança. Então Sim. não vai ficar escravo. Estou pensando isso, vai ser um desastre. Não. Né? Trabalha com esse não julgamento, não se julgar o tempo todo. Sim, sim. E se não estiver bem, procura ajuda. Lembra que isso é importantíssimo na sua vida. Pode ser um diferencial a longo prazo. Certo. Porque se eu tenho uma depressão hoje, eu deixo ela daqui 6 meses, essa depressão fica grave. Entendi. E ela poderia ser leve e ser tratada com mais rapidez. Sim. Que legal, Michele. É um tema muito difícil, eu acho, falar de doença, principalmente doenças relacionadas ao trabalho, Sim. mas fica aqui a nossa contribuição para você que nos assistiu, para você que é colaborador e está passando por uma situação dessa, se cuidar, correr atrás, para tentar não entrar numa síndrome de Burnout, algo pior, e para você que é empresário, para você que é um gestor, um líder de uma empresa, saber que você também tem responsabilidade sobre isso, e que não é difícil, né? Não, Né? não, é um caminho fácil, porém é complexo. Maior produtividade, maior eficiência, é resultado que manda. E nós não podemos esquecer que o nosso colaborador é um recurso.
Então, esse recurso, quando ele está com problema, é menos ganho para nós e, principalmente, a nossa responsabilidade em cima dos nossos colaboradores. Michele, muito obrigado. Muito prazer, Henrique, por estar aqui. Muito prazer, não, porque eu já te conheço há muitos anos. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom trabalhar com você. Opa, eu agradeço muito, Michele. Acho que é um tema atual, de muita relevância para a sociedade. Sim. Então, que bacana. Prazer. E procurar Michele, Michele Pascoal 1973 @gmail.com. Michele Pascoal ou Michele Reis, põe aí no Google que você vai encontrar, tá bom? Muito obrigado e até uma próxima vez.